17 de abril, a Câmara dos Deputados aprovou o prosseguimento do pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, autorizando o Senado Federal a apreciar o pedido. O placar foi de 367 votos a favor, 137 contra e 7 abstenções. Com isso, o pedido de impeachment foi encaminhado ao Senado Federal, que tem a competência para aprovar ou rejeitar a decisão da Câmara de Deputados. O julgamento inicial do Senado Federal pela continuidade ou rejeição do processo se dá por maioria simples, ou seja, por metade mais um dos senadores presentes à sessão de julgamento. Se confirmar a decisão da Câmara, o que deverá ocorrer até o dia 17 de maio próximo, a presidenta Dilma ficará afastada por 6 meses do exercício da presidência, ocupando seu cargo interinamente o vice-presidente Michel Temer. Então, o julgamento final será feito pelo plenário do Senado, previsto para o mês de setembro, e para que se exige a aprovação por 2/3 dos senadores. Na outra hipótese, se a maioria dos senadores rejeitar o pedido de impeachment, o processo será arquivado. A respeito, vamos às considerações do Dr. Edivaldo Farias, juiz de direito, aposentado e diretor-geral da TVC-BH. Numa tarde de domingo, 17 de abril, a Câmara Federal, por maioria absoluta dos seus membros, propiciou ao Brasil o espetáculo mais deprimente da política brasileira dos últimos tempos e praticou um atentado grave contra a democracia, o que se assemelha ao golpe militar de 64, que, relembrando, depôs o presidente João Goulart e nos impôs uma duradoura e cruel ditadura. A diferença entre um golpe e outro é que o de agora se realiza sem a participação das Forças Armadas, que se mantiveram isentas e recolhidas dos quartéis. De maneira inusitada e inconcebível num regime presidencialista, condena-se uma presidenta da República, autorizando ao Senado a abrir um processo de impeachment contra uma presidenta eleita por 54 milhões de votos. A votação seria legal se tivesse tido embasamento em prática de crime de responsabilidade por parte da presidenta. Como não houve, a decisão é questionável ou inconstitucional. A falta de fundamentação legal para o voto favorável ao impeachment, a maioria dos nobres deputados, nem tão nobres assim, votou pelo sim sob a alegação de que estariam homenageando suas esposas ou maridos, pais, mães, avós, bisavós, netos, bisnetos, irmãos, tios, sobrinhos, amigos e, pasmem, até nascituros, aqueles que estão por nascer. Vimos de tudo naquela sessão, desde as mais ignominiosas traições até as mais violentas agressões, xingatórios, difamações, injúrias, calúnias e chacotas. E o espetáculo digno de circo mambembe foi presidido por um réu acusado de muitos crimes, o todo-poderoso Eduardo Cunha. As traições mais chocantes e mais nítidas ficaram por conta do vice-presidente da República, Michel Temer, que pretende virar presidente da República sem eleição e sem votos. Assumindo de forma sorrateira o comando do golpe político-jurídico, chegou a encenar a farsa do vazamento de um discurso de posse, protagonizando uma peça burlesca. Por sua vez, o deputado Mauro Lopes, ex-ministro do governo Dilma, e que na véspera jurara fidelidade a esta, deixando a pasta que ocupava para votar a favor da presidenta
da sessão da Câmara, o que fez ele? Votou desavergonhadamente pelo impeachment e contra sua chefa do dia anterior. Triste fim político e triste velhice. Das palhaçadas que assistimos, quem menos fez graça foi o deputado e palhaço de profissão, Tiririca. Bolsonaro, para variar e para não perder sua plateia, rendeu homenagens ao falecido torturador, Coronel Carlos Alberto Ustra Brilhante, e atacou o deputado Jean Willis, injuriando com expressões homofóbicas. O revide se deu por uma cusparada na cara do agressor. A oposição ao governo apregoa que a maioria dos deputados ouviu a voz das ruas que clamava pelo afastamento da presidenta a qualquer preço. Em parte, a justificativa tem sua razão de ser. Na esplanada dos ministérios, como em diversas cidades do país, de um lado manifestantes gritavam a favor do impeachment. E do outro lado, quais eram as vozes que se ouviam e que os deputados não levaram em conta? Uns gritavam a favor da democracia e da presidenta eleita por 54 milhões de votos. E qual foi o roteiro desse processo de impeachment que os governistas chamam de golpe e que pode vir a ser consumado, dependendo das votações do Senado Federal? Quem foram os seus principais articuladores e apoiadores? Quais foram as moedas de troca para a obtenção dos votos pelo sim? Em breve tempo, a história nos dará as respostas e apontará os vendilhões da pátria. Mas o que é certo é que esta novela, de fim previsível, não teria o andamento que teve se não houvesse a participação de atores principais ou coadjuvantes que integram a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Poder Judiciário e, sobretudo, a grande mídia comercial liderada pela Rede Globo de televisão. Investigações tendenciosas, vazamentos selecionados, decisões arbitrárias, noticiários editoriais e comentários contra o governo resultaram no gritante atentado à nossa incipiente democracia. Os movimentos sociais, sindicais e muitos intelectuais garantem que não aceitarão o golpe e que haverá luta se eventualmente Temer assumir a presidência em lugar da presidenta Dilma. E o que virá depois da possível queda da Dilma em caráter provisório ou definitivo? Michel Temer ou Eduardo Cunha salvarão o país da ruína? Com que cacife ou com que moral, se são eles acusados e réus de crimes não imputados à presidenta, a qual querem ilegalmente depor? Já se sabe que a maioria dos votos a favor do impeachment veio de deputados envolvidos na Operação Lava Jato por prática de corrupção e de recebimento de propinas. E é de se supor que a garantia de impunidade desses, com a promessa de paralisação das investigações, tenha sido a principal moeda de troca com muitos deputados. O presidente da Câmara continua sereno e tranquilo em seu posto e continuam as manobras de seus seguidores
para obstar os trabalhos da Comissão de Ética que avalia a cassação do seu mandato. Enquanto Sua Excelência estiver solto e comandando com tanta força e desfaçatez a Câmara de Deputados, ninguém tem o direito de pedir a punição de ninguém. O Brasil e nós brasileiros não merecemos o que está acontecendo. Enfim, tudo passa e tudo fica, inclusive os pesadelos. Os sonhos voltarão. Se não forem os nossos, que sejam os dos nossos filhos ou netos.